Antes de começarmos o vídeo, eu convido a você a deixar o like e se inscrever aqui no canal. Meu nome é Pablo Wayne e eu trago vídeos toda semana sobre a cultura geek e pop em geral. Desde que eu era criança, sempre gostei de filmes de super-heróis, principalmente os do Homem-Aranha, em especial a trilogia de Sam Raimi, que considero excelente. Mas, curiosamente, quando eu era pequeno, eu não costumava ler HQs de super-heróis. Apesar de gostar muito do gênero, nunca tinha lido nada parecido. O máximo que eu lia eram as HQs da Turma da Mônica, o que acredito ter sido a realidade da maioria de vocês também. Quando cheguei à adolescência e tive maior maturidade, finalmente consegui comprar algumas HQs de heróis para ler. Geralmente eram histórias avulsas de arcos separados. No começo, eu não entendia muita coisa, mas mesmo assim comprava porque gostava muito de ler. Antes, estava acostumado com as histórias simples, mas não irrelevantes da Turma da Mônica. Depois, dei um salto para narrativas com heróis com superpoderes ou armaduras incríveis, lutando contra supervilões e monstros. Infelizmente, aqui no Brasil, esse hobby de colecionar quadrinhos se torna cada dia mais raro e difícil de manter. Por isso, desde cedo, recorri à leitura digital, de forma não tão ortodoxa. Se você é novo nesse ramo dos quadrinhos de heróis, saiba, é muito difícil acompanhar a cronologia das histórias. Geralmente, esses personagens são muito antigos. Superman e Batman, por exemplo, têm mais de 80 anos de existência e milhares de histórias, cada uma com uma visão diferente de sua origem ou até em universos alternativos. Não é como a dinâmica dos mangás japoneses, onde a história geralmente é escrita e desenhada pelo mesmo autor e tem começo, meio e fim definidos. Por essa razão, sempre preferi ler histórias fechadas, as chamadas graphic novels, em que as narrativas têm início, meio e fim, sem a necessidade de ler 5 ou 10 edições anteriores para entender o contexto. Muitas vezes, para compreender uma HQ mensal, você ainda teria que ler histórias paralelas de outros personagens. Já nas graphic novels, isso não é necessário. Elas são mais simples nesse sentido e permitem explicar e aprofundar melhor um personagem específico. Na Marvel e na DC, as graphic novels geralmente dão mais liberdade ao autor para escrever e trabalhar os personagens envolvidos. Essas histórias costumam não se passar na cronologia principal do universo das editoras. Tanto Marvel quanto DC popularizaram a ideia do universo compartilhado, em que todas as histórias publicadas ocorrem no mesmo universo, mesmo sendo escritas e desenhadas por diferentes pessoas. Isso, na minha opinião, torna tudo bem caótico se comparado aos mangás. Mas esse seria um tema interessante para abordar em outro vídeo. Concluindo, as graphic novels são muito mais acessíveis para novos leitores conhecerem um personagem ou se aprofundarem nele. Por exemplo, Batman Ano 1, que reconta a origem do herói, ou até mesmo a Piada Mortal, que aprofunda a história do Coringa. E é justamente essa HQ que vamos comentar agora. No final da década de 1980, o artista Brian Bolland conta que convidou o já renomado escritor Alan Moore para trabalharem juntos em um HQ do Batman, onde contariam uma suposta origem do Coringa. Assim, em 1988 foi lançada A Piada Mortal, atualmente considerada uma das melhores HQs de super-heróis já feitas. E, sinceramente, devo concordar com essa afirmação. Falar sobre Alan Moore e Brian Bolland é meio que chover no molhado, já que ambos são bem conhecidos no mercado de HQs. Alan Moore, escritor britânico e famoso por obras como V de Vingança e Watchmen, ele também já escreveu e desenhou tirinhas de humor, como as do gato Maxwell. Moore é um excelente autor, com um talento incrível para dar vida aos personagens. Mesmo os personagens mais simples criados por ele têm camadas de personalidade icônicas. Além disso, Moore sabe criar universos complexos e bem estruturados. Um exemplo é V de Vingança. Ambientado em uma Inglaterra futurista e totalitária, ele consegue fazer você acreditar que aquele universo poderia existir na realidade. O mesmo ocorre em Watchmen, onde ele usa a geopolítica da época para contextualizar a narrativa. Brian Bolland também merece destaque. Ele é um artista incrível, capaz de transmitir realismo e dinamismo nos desenhos de super-heróis.
Seu traço é marcante. Assim como Moore, ele trabalhou na revista 2000 AD. Ambos fizeram parte do que ficou conhecido como Invasão Britânica, quando editores como da DC e da Marvel começaram a contratar roteiristas e desenhistas britânicos para trabalhar em suas revistas. Com esse contexto em mente, vamos analisar essa HQ icônica do Batman. A história começa com Batman indo ao Asilo Arkham para ter uma conversa com o Coringa sobre a relação entre eles e como isso poderia terminar. Batman questiona se esse conflito acabaria com ele matando o Coringa ou o inverso. Não sei se isso é uma referência ao Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, mas é interessante notar essa tensão. No entanto, Batman descobre que o Coringa havia escapado mais uma vez e parte à sua procura. Enquanto isso, vemos o Coringa comprando um parque de diversões abandonado, explorando o local, como se estivesse planejando algo. Paralelamente, somos apresentados ao que seria sua possível origem. Segundo a narrativa de Moore, ele era um jovem assistente químico que abandona o emprego para seguir o seu sonho de ser comediante. Contudo, fracassa devido à falta de talento, e isso o afeta profundamente. Além disso, sente-se angustiado por não conseguir cuidar da sua esposa grávida e do filho que estava por nascer. Ele se sente inferior, incapaz de proporcionar uma vida melhor para sua família. O que o futuro vilão sente é depressão, angústia, arrependimento e uma sensação de que a sociedade não lhe deu oportunidade. Ele não conseguiu seguir o seu sonho e, ao mesmo tempo, cuidar da família. Essa origem soa como um fardo pessoal, algo que o consome, mas vale lembrar, toda essa lembrança é contada pela perspectiva do Coringa. Ele mesmo admite que não sabe se tudo aquilo aconteceu de fato. Enquanto Batman investiga, vemos também o herói em sua Batcaverna, servido por Alfred refletindo sobre o Coringa. Depois de anos caçando e lutando contra o vilão, Batman, o maior detetive do mundo, nunca conseguiu descobrir a verdadeira identidade do Coringa, ou seu propósito original, mesmo com toda a tecnologia que possui. Destaca aqui como o traço de Brian Bolland se encaixa perfeitamente nessa história. Não consigo imaginar outro artista para ela, mesmo considerando grandes desenhistas como Alex Ross com seu estilo realista e grandioso, ou Jim Lee com seu dinamismo, ou Mike Deodato Jr. com seu uso de sombras ultra-realistas. O traço do Bolland é marcante e combina com o tom da narrativa, trazendo realismo, mas mantendo sua estética clássica dos heróis da Era de Ouro. A forma como ele compõe os quadros lembra muito a linguagem cinematográfica, alternando entre cenas lentas e rápidas de forma precisa. Seguindo a revista, vemos o comissário Gordon e sua filha Bárbara conversando sobre o Coringa, e então que o vilão aparece e atira nos quadris da Bárbara, paralisando-a, e de forma cruel tira fotos dela despida. A HQ deixa em aberto se houve abuso ou não. Moore nunca confirma isso, mas é uma das cenas mais perturbadoras justamente pela ambiguidade da cena. O plano do Coringa é usar o Gordon, o maior aliado da lei, para o Batman, como exemplo. Ele o leva para um local desconfortável, cercado de pessoas bizarras, humilhando, despindo e tortura-o psicologicamente, mostrando as fotos da sua filha. Tudo para provar sua teoria de que qualquer pessoa pode enlouquecer após um dia ruim. Nos flashbacks, Moore e Bolland mostram o Coringa sendo humilhado, perdendo a esposa, sendo forçado a cometer crimes, ficando com o rosto desfigurado, mas, como eu disse, não sabemos se essa origem é real. A própria narrativa sugere que ele não tem uma lembrança confiável. Tudo pode ser fruto de sua mente fragmentada. O próprio Coringa diz: às vezes eu me lembro de um jeito, às vezes de outro. Já que eu tenho um passado, eu prefiro que seja múltipla escolha. Depois de toda a tortura, Batman resgata Gordon e, mesmo após tudo que sofreu, Gordon pede que o herói prenda o Coringa seguindo a lei, sem se rebaixar aos métodos do vilão. Essa cena refuta a teoria do Coringa. Nem todos cedem à loucura após um dia ruim. Há pessoas que, mesmo diante das maiores tragédias, mantêm sua moralidade e esperança. Batman então confronta o Coringa e diz que ainda pode ajudá-lo,
mas o vilão recusa. Ele acredita que não há mais salvação para si. É nesse momento que encontra a famosa piada dos dois loucos, metáfora para sua relação com Batman. O Coringa acredita que os dois são loucos, mas enquanto ele aceita o caos, Batman se apega à ordem. A HQ termina com os dois rindo sobre a chuva. Alguns interpretam que Batman mata o Coringa no final, mas o próprio Alan Moore já disse em entrevistas que essa interpretação está errada. Segundo Moore, a cena final funciona apenas se os dois sobreviverem para compartilhar a piada, que resume a filosofia do Coringa. A sanidade é uma ilusão frágil e todos estamos a um dia ruim de enlouquecer. Acho incrível como essa HQ, um pouco mais de 50 páginas, consegue ter tanta profundidade. Alan Moore dá uma aula de narrativa curta, com personagens bem desenvolvidos e temas complexos. Brian Bolland, com sua arte cinematográfica e detalhada, torna a obra ainda mais icônica. Essa é, sem dúvidas, uma das melhores histórias já feitas sobre o Coringa e o Batman. Ele mostra a linha tênue entre a sanidade e loucura, moralidade e caos, e por que esses dois personagens são tão fascinantes. Se você gostou dessa análise, se inscreva no canal, deixe o like para ajudar no engajamento e comente o que achou de A Piada Mortal. Querem que eu traga mais análises assim? Deixe aí nos comentários. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.